por um minuto só, aceite a ideia de que não conseguir se concentrar por mais do que 30 minutos é tão normal quanto sentir cansaço depois de 30 minutos de corrida. A gente viu desastres aqui na minha região, né? Aqui de Mariana, Brumadinho, perto de Belo Horizonte. A gente viu o trabalho dos bombeiros, enfim, das autoridades especializadas, das equipes de resgate. São heróis que passaram por esse processo que você vai passar. Eles já foram desacreditados pela sociedade, mas eles passaram pelo vestibular deles e estão aí com as suas ações heróicas, tá? Então, para quem é essa aula? Essa aula é para pessoas dedicadas, que querem vencer essa trajetória e passar nesses vestibulares muito concorridos, especialmente medicina, engenharia e direito na universidade pública. A minha missão aqui é ajudar as pessoas que querem vencer, que querem construir uma vida bacana, querem derrotar os monstros usando a educação, querem vencer através da educação. O seu compromisso, para a gente ver se realmente isso faz sentido para você, é 1 hora por semana, nessas aulas que eu estou gravando e disponibilizando para você, ao longo de 10 semanas, para você compensar 11, 12 anos que foram perdidos na escola pública, na escola brasileira, no sistema educacional brasileiro, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada, a gente sabe que a nossa educação deixa muito a desejar. A nossa capacidade de derrotar os grandes vilões que existem no mundo, de cumprir o nosso propósito, a nossa capacidade ela fica muito diminuída graças à educação que a gente tem, que é muito capenga, vou usar uma palavra mais simples. Quem sou eu? Meu nome é Bruno Werneck, eu sou casado, tenho 3 filhas, eu sou engenheiro de formação, mas a minha vocação é professor e eu gostei tanto dessa ideia de ensinar que eu acabei montando uma empresa onde tem vários professores, vários especialistas de educação trabalhando com a gente. Eu sou o CEO dessa empresa, junto com a Lucimara, e eu tô aqui para te ajudar a vencer esse problema, que é a perda de concentração nos estudos e que pode, infelizmente, te atrapalhar a passar em medicina ou um vestibular muito concorrido que você vem enfrentar. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente vai seguir um método, não é bem um método científico, mas é um pouquinho parecido com o que você vai ver na faculdade, que é a gente olha o problema, a gente analisa as formas de resolver esse problema e a gente vai falar um pouquinho sobre o jeito errado de resolver esse problema. Depois a gente vai trazer uma explicação científica em relação à causa do problema, olhar o fundamento científico por trás da solução do problema e eu vou te apresentar uma aplicação prática da solução. Vamos lá. Qual que é a situação? A maioria das pessoas vive o seguinte problema. A pessoa começa a estudar, começa a ler um livro de teoria, ou senta para assistir uma aula e 30 minutos depois a pessoa se vê voltando para a realidade e não lembra onde ela estava. Ela não lembra onde ela parou no livro. Ela não lembra onde o professor parou na aula. Não é que a pessoa não consegue se concentrar. A gente consegue se concentrar. Você consegue se concentrar. Mas quando isso acontece, significa apenas que você, que eu, que nós naturalmente, assim como a maioria dos seres humanos, praticamente todos, a gente perdeu a concentração. A gente estava concentrado e entrou num marasmo, misturado com algumas coisinhas que acontecem no nosso cérebro, e a gente perdeu a concentração. Eu não vou falar aqui sobre TDAH, porque eu não tenho competência para isso, beleza? Eu não vou me arriscar. Mas existe uma explicação científica para a pessoa não conseguir manter a concentração no nível máximo durante ali uns 30 e poucos minutos. Bruno, você está me falando que a concentração de uma pessoa normal é na faixa dos 30 minutos? É por aí. Você vai ver o que acontece, por que isso acontece. Mas em tudo, Bruno, porque eu consigo entrar num jogo de futebol e ficar focado naquele jogo durante 45 minutos e se tiver prorrogação eu fico o tempo todo. Ou eu consigo me envolver numa atividade que envolva mais manuseio de objetos, uma atividade mais interativa, assim. Eu consigo me concentrar por muito tempo. Sim. Mas quando a gente está falando de esforço intelectual, e eu vou usar uma palavra aqui que ela é um pouco negativa, mas é para ilustrar mesmo o que eu tô querendo te dizer. Esforço intelectual passivo, ou seja, quando você está lendo ou ouvindo, tipo você está fazendo aqui agora, eu vou ter que fazer uma bagunça de vez em quando para
chamar a sua atenção, você vai ter que fazer uma pausa de vez em quando para anotar alguma coisa, para beber uma água, não tem problema. Talvez você tá vendo esse vídeo como um pedaço só dele, você não tá vendo a aula toda. Quando a gente tá falando de esforço intelectual passivo, ler ou ouvir, é normal a gente perder a concentração em 30 minutos. É normal a pessoa começar a estudar física e 30 minutos depois ela estar viajando com Newton, Isaac Newton, no metrô de Londres, reclamando por que ele escreveu as leis de Newton daquele jeito. E se você estiver fazendo faculdade, você vai ver que é mais difícil ainda de entender. Eu, particularmente, não acho que é um tema muito fácil, porque envolve cálculo, enfim, envolve uma série de assuntos que, cara, não são fáceis, que exigem concentração. E a pessoa, como eu disse, nesse contexto, ela vai se frustrando porque ela tem que estudar de novo aquilo que ela acabou de ver. Diferente da aula passada, quando a gente esquece a matéria depois de uma semana. É um pouco mais fácil de entender. Se você viu a aula passada, você já vai entender como resolver isso. Mas, quando a gente está falando de esquecer a matéria, de não lembrar o que estava fazendo há 5 minutos atrás, é bem frustrante, né? Gera um desânimo, a pessoa não está sendo produtiva. E, como eu disse, ela tem aquele sentimento de culpa. Eu já te disse que a solução é polêmica, que é acabar com a concentração enquanto ela existe. Como assim, Bruno? Eu vou te explicar como que isso funciona na prática. Mas antes, eu vou te mostrar algumas estratégias que têm sido ineficientes para manter a concentração. Ações que as pessoas tentam executar, mas que não geram o resultado desejado, que é manter a concentração por mais do que 30 minutos. Então, o primeiro erro que a gente comete é se forçar a estudar mais do que 30 minutos. Então a pessoa viu que ela não está conseguindo manter a concentração durante 30 minutos. O que ela faz? Ela fala assim, não, eu vou me forçar a estudar por 1 hora. Então ela começa a criar mecanismos para aumentar o tempo de estudo achando que vai ter mais concentração. Mas pensa comigo. Vamos lá, vamos fazer um raciocínio aqui que talvez não foi oferecido para você. Imagina que perder a concentração depois de 30 minutos de esforço intelectual passivo é tão normal quanto sentir cansaço depois de correr 30 minutos. Pensa que as duas coisas são igualmente normais. Olha, é normal sentir cansaço depois de correr 30 minutos, não é? É normal. É raro uma pessoa que não sente. Tem que estar muito bem preparado fisicamente. Por 1 minuto só, aceite a ideia de que não conseguir se concentrar por mais do que 30 minutos é tão normal quanto sentir cansaço depois de 30 minutos de corrida.